E sobre esse processo de avaliação acelerada das potenciais vacinas contra a Covid-19, nós vamos conversar agora com o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, o Gustavo Mendes. Gustavo, muito bom dia. Gustavo, qual que é o trâmite agora, o protocolo em relação às vacinas? A gente sabe que há um grande anseio da população pelas vacinas, evidentemente. Muito bom dia novamente. Bom dia a todos os ouvintes e assinantes da Panflix. Uma oportunidade de estar aqui para explicar isso. E é isso mesmo, esse procedimento ele foi instituído e essa foi uma discussão não só aqui no Brasil, mas também em outras agências, para agilizar o procedimento de análise de registro. Quando existe o pedido de registro de uma vacina, o que acontece é que vamos supor que precisa de 10 pacotes de dados para se pleitear esse registro. E o que as vacinas, e o que as empresas, a AstraZeneca e o Instituto Butantan fizeram foi encaminhar um desses pacotes. Então, é uma documentação parcial, ou seja, são os dados referentes, nesses casos foram os dados referentes aos estudos não clínicos, ou seja, aqueles estudos que foram feitos em animais, em laboratório. Essa é uma parte da nossa análise, mas ainda existe uma outra parte, muitas partes que precisam ser submetidas ainda, que vão precisar da análise da Anvisa. Por exemplo, a tecnologia da vacina, por exemplo, os dados de segurança em humanos, os dados de eficácia dos estudos que ainda estão em andamento. Então, a gente acredita que a gente vai conseguir agilizar se a gente receber à medida em que esses dados vão sendo gerados. Olá, Gustavo. Bom dia. Eu gostaria de te perguntar o seguinte. No início de setembro, nós noticiamos bastante aqui que uma pessoa teve reações adversas à vacina, né, da AstraZeneca com a Universidade de Oxford. Gostaria de saber se os testes da fase 3 dessa vacina já foram normalizados e como segue correndo, né, a terceira fase de testes, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Zé Lívia, esse é um esclarecimento importante, porque a interrupção de estudos clínicos é uma situação absolutamente normal no desenvolvimento tanto de vacina quanto de qualquer medicamento. E o que aconteceu com a vacina de Oxford foi um procedimento de interrupção para investigação de causalidade. É isso que a gente faz nos estudos clínicos. Quando a gente recebe uma notificação de evento adverso grave, se interrompe para verificar se existia algum histórico médico específico daquele participante, se existiu alguma condição adversa que fez com que essa reação grave acontecesse e se tem a ver com a vacina. Então essa investigação foi procedida, se verificou que não existia uma relação de causalidade, o estudo continuou normal. E é bom que isso aconteça durante os estudos clínicos, justamente porque a gente consegue mapear ali quem são as pessoas que vão poder se beneficiar da vacina ou não. Os estudos, tanto da Coronavac quanto os outros 3 estudos que estão em andamento no Brasil, não tiveram nenhum caso de notificação de evento adverso grave. Evento adverso grave é só aqueles que causam morte ou possíveis sequelas irreversíveis. E no Brasil não tivemos nenhum caso, por quê? E como sabemos disso? Porque imediatamente todos os pesquisadores envolvidos na pesquisa, os médicos, os patrocinadores devem comunicar a Anvisa imediatamente assim que acontecer. E não recebemos nenhum comunicado nesse sentido até o momento. Perfeito. Gustavo, eu queria conversar com você sobre segurança, né? Eu acho que o maior medo, a maior aflição da população brasileira hoje, quem nos escuta e quem nos assiste, é exatamente essa pressa, né? Tá tudo muito rápido, as coisas estão acontecendo de uma maneira acelerada, afinal de contas nós estamos numa pandemia, numa crise econômica, os governos estão tentando acelerar esse processo o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo, se a gente analisar o passado, a gente teve vacinas sendo produzidas em 10 anos, como foi, por exemplo, o caso do sarampo. O que a Anvisa pode transmitir de mensagem para a sociedade brasileira que esses processos que estão sendo executados da maneira como estão, tanto da AstraZeneca quanto da vacina chinesa, são processos seguros, que sim, na hora que a Anvisa disser está liberado, a população poderá tomar com total segurança. Vocês asseguram isso se baseando em quê?
Essa é uma pergunta super importante e nesse momento em que a gente tem recebido muitas discussões, muitas dúvidas, eu acho importante essa oportunidade de esclarecer. Bom, a primeira questão importante de destacar é que, diferente do que aconteceu no desenvolvimento da vacina do sarampo ou das vacinas que foram desenvolvidas no passado, hoje nós tivemos um avanço na biotecnologia, ou seja, na capacidade de se avaliar e desenvolver novas vacinas, que foi significativo nos últimos anos. E isso fez com que a gente não precisasse todo o procedimento de descoberta que aconteceu no caso da vacina do sarampo para essas vacinas do coronavírus. Uma outra informação super importante que eu queria passar é que nenhuma dessas tecnologias que estão sendo propostas para o coronavírus são tecnologias novas. Todas elas se baseiam em procedimentos que já são conhecidos da ciência. Por exemplo, a Coronavac usa a tecnologia do vírus inativado. E a gente tem uma série de vacinas que já usam dessa tecnologia de inativar o vírus para promover a resposta imune. A AstraZeneca, ela usa a tecnologia de um vírus vetor. É um vírus de macaco onde se insere o material genético do coronavírus e ali se reproduz o antígeno. Essa vacina de Oxford, ela já tinha sido testada para outras doenças como Ebola, HIV, e todo esse mapeamento de segurança já estava pronto. Então, o que permitiu acelerar esse desenvolvimento não foram as questões de segurança, porque o primeiro aspecto que precisa ser avaliado pela Anvisa e qualquer autoridade regulatória para permitir o teste humano é o quão seguro ele é. Essa reação adversa que aconteceu na vacina de Oxford foi uma reação não relacionada com a vacina, e por isso, até o momento, não temos nenhum relato de que nenhuma dessas vacinas que estão na fase 3, que é a fase confirmatória, pode causar alguma reação adversa grave. E uma questão a tranquilidade que eu gostaria de passar para a população é que só vai ser aprovada uma vacina para uso em massa quando a relação risco-benefício estiver muito bem estabelecida. A gente sabe que qualquer medicamento, qualquer vacina pode ter reações adversas. Febre é muito comum, mal-estar, mas reações adversas que sejam mais graves do que o benefício de uma vacina, não pensem. Então, por isso que só vamos aprovar, e essa é uma decisão que é tomada no âmbito da Anvisa, mas discutindo com todas as agências reguladoras principais do mundo, porque isso é que a gente realmente tem feito. Gustavo, só te interrompendo, o senhor falou isso da questão da segurança, né, por parte da Anvisa, mas o governador João Dória disse que, se tudo der certo, dia 15 de dezembro já inicia o processo de vacinação nos médicos aqui no estado de São Paulo. O senhor acredita nesse prazo? Pois é, a Anvisa não tem se comprometido com prazos, até porque é importante respeitar o tempo da ciência e termos bem mapeados esses aspectos de segurança e eficácia. Então, em todas as oportunidades que nós temos apresentado, discutido os protocolos da Anvisa, não temos definidos prazos, porque temos que esperar a conclusão dos estudos fase 3. E esses estudos são os estudos confirmatórios que vão trazer essa segurança de que a vacina realmente pode ser utilizada em larga escala, de forma segura. Gustavo, ainda nessa linha, né, esse tema está sendo também muito politizado, infelizmente, claro, tem essa ansiedade, né, o Paulo falou dessa questão de segurança que é tão importante, e muita gente também dizendo que não vai tomar a vacina da China, que a China tem aquele teoria que ela criou o vírus, agora vai vender a vacina. Vocês como Anvisa, no momento em que a vacina estiver ok, vocês vão fazer justamente, olha, podem tomar, nós asseguramos, haverá todo um esclarecimento, porque tem gente que está dizendo, eu vou tomar, mas a chinesa não. Pois é, essa também é uma informação lamentável, porque nessa situação que nós estamos vivendo, não há espaço para politização desse tipo. Nós queremos a vacina que seja segura, eficaz e independe da sua origem. Tendo uma biotecnologia bem caracterizada, tendo a sua segurança evidenciada e a sua eficácia demonstrada, não interessa se ela é fabricada na China ou em qualquer outro lugar. Um detalhe importante também que precisa ser destacado é que muitas das vacinas que estão em desenvolvimento podem ter a sua produção em fábricas chinesas, porque o desenvolvimento pode acontecer de repente na Europa, nos Estados Unidos, mas quando se vai ampliar para larga escala, é muito possível que se utilize de fábricas chinesas
para garantir o acesso à população, porque a China tem uma capacidade de produção em larga escala bem mais desenvolvida. Então, a origem, muitas vezes, claro, na bula vai constar onde ela é fabricada, que essa é uma informação que nós asseguramos que esteja clara para a população, mas a China é um grande produtor na biotecnologia que pode, sim, ser responsável pela fabricação de várias vacinas. Então, eu acho que esse preconceito é descabido. E os critérios são os mesmos. Os critérios são os mesmos tanto para a vacina chinesa quanto para qualquer outra que fosse aprovada pela Anvisa. E esses critérios são muito rigorosos. Tá legal, nós agradecemos o Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia, Gustavo. Bom dia, muito obrigado.